Muito bem, eu vou dar início aqui à gravação de mais uma aula do nosso curso Eleições Sem Processo. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando aí nesta aula específica em que eu vou tratar do registro de candidatura. Vou começar a tratar do tema do registro de candidatura. É uma aula que, na playlist que eu propus, se segue a aula sobre as convenções partidárias. Eu estou tentando seguir aqui uma lógica do processo eleitoral, uma lógica de sequência do processo eleitoral, ok? Então vamos lá. Eu começo uma pergunta. Um rapaz de 18 anos pode ser vereador? Aliás, ele poderia ser senador da República? A primeira hipótese parece até plausível, né? Já a segunda parece algo inimaginável, não é mesmo? Bom, senadores juniores, digamos assim, uma contradição linguística, uma contradição em termos, já foram imaginados sim. Fique até o final da aula que você vai entender, ok? Mas antes de prosseguir com a aula sobre registro de candidatura, eu queria fazer um pequeno aviso aqui para quem está seguindo as aulas na ordem em que eu estou propondo. Né? Eu devia ter colocado na aula sobre filiação partidária um link para os partidos vigentes, né? E vou fazer isso aqui nessa aula também. Vou colocar também um link para uma página onde você encontrará os diretórios e comissões partidárias vigentes em cada município do país, ok? Lembrando que você vai ter que filtrar a pesquisa por município. E por fim, eu vou colocar um link com as federações partidárias vigentes no momento da gravação dessa aula, ok? Estou gravando aqui no dia 14 do 3, né? São 10 horas e 30 minutos. Muito bem, na aula sobre convenções partidárias, nós vimos que o momento para a escolha oficial dos candidatos vai ser entre os dias 20 de julho e 5 de agosto de 2024. A próxima fase do processo eleitoral é a do registro de candidaturas, cujo prazo termina impreterivelmente no dia 15 de agosto de 2024. Nas próximas aulas, nós abordaremos especificamente os seguintes tópicos. Anote aí, por favor. 1. Quem pode ser candidato? Ok? 2. Quais são as condições de elegibilidade? 3. O que são e quais são as causas de incompatibilidade e de inelegibilidade? 4. Como se formaliza o registro de candidatura? E 5. Como é o processo? Essa deve ser uma aula um pouco mais longa. Como é o processo de registro de candidatura? Né? O que acontece após a entrada dos requerimentos de registro? Ok? São muitos detalhes e como a proposta desse curso é de aulas curtas e práticas, os links que eu vou deixar na descrição dos vídeos vão levá-los a um material mais aprofundado e detalhado. São links muito bem escolhidos, né? Muito bem selecionados, porque nós temos um excesso de informação na internet. Então, o grande diferencial de um bom curso como este aqui é a boa seleção e a seleção correta das informações. Tá? Então, vamos dar um prosseguimento. Além disso, eu queria dizer que eu estou disponível para receber perguntas na própria caixa de comentários ou no e-mail que eu também vou indicar aqui no canal, ok? Então vamos para o primeiro tópico, né? Quem pode ser candidato? Na verdade, o primeiro está ligado ao segundo, que diz respeito às condições de inelegibilidade, tá? Então vamos lá. Eu vou falar não só das condições de inelegibilidade, mas de incompatibilidades e de inelegibilidades. Desculpa. Na próxima aula, na sequência, falarei das incompatibilidades e inelegibilidades.
Muito bem, queria começar com a leitura de um trecho de norma jurídica, um trecho normativo, tá? É um trecho da resolução atualizada pelo TSE nesse ano, a respeito de registro de candidatura. Lembrando que a gente tem uma resolução para cada etapa do processo eleitoral. Vamos lá. Está escrito lá: qualquer cidadão ou cidadã pode pretender a investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de inelegibilidade e de incompatibilidade, desde que não incida em qualquer das causas de inelegibilidade. Essa é a transcrição ipsis literis do artigo 9 da norma de regência do registro de candidatura, de registros de candidatura, que é a resolução 23.609 de 2019. Eu quero que vocês destaquem, que anotem, as seguintes expressões. Primeiro, qualquer cidadão ou cidadã. 2, condições de elegibilidade. E 3, incompatibilidades e inelegibilidades. Bom, qualquer cidadão, nós já vimos na aula sobre, sobre alistamento eleitoral, a aula 1, é qualquer pessoa que tenha se alistado no Cadastro Nacional de Eleitores. Eu recomendo que voltem lá na aula sobre o alistamento sobre a lista de eleitores para tirar dúvidas ou para se aprofundar. Quem não viu, que veja. Né? Então vamos às condições de elegibilidade. Eu também já havia mencionado na aula 3 sobre filiação partidária, mas vou entrar mais em detalhes nesta aula. Anote. São condições de elegibilidade de acordo com o artigo 14 da Constituição Federal. Primeiro, a nacionalidade brasileira. Essa é a primeira condição. Só os nacionais natos ou naturalizados podem ser candidatos. Há uma exceção para os naturalizados. Por exemplo, eles não podem ser candidatos à presidência ou à vice-presidência da República, assim como eles não podem ocupar cargos de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado, cargos da diplomacia, não podem ser ministros do STF, não podem ser oficiais das Forças Armadas e também não podem ser ministros de Estado da defesa especificamente. É perfeitamente possível que o naturalizado seja candidato a prefeito ou vereador, assim como pode ser candidato a deputado estadual, governador de estado e deputado federal. Ok? Bom, vamos à segunda condição de elegibilidade, que é o pleno exercício dos direitos políticos. O que isso significa na prática? Já mencionei na aula, mais uma vez, na aula 1 sobre alistamento eleitoral, quais são as causas de perda e suspensão de direitos políticos. Eu disse que nossa ordem constitucional, em hipótese alguma, ostraciza um cidadão, ou seja, não há cassação de direitos políticos. Apenas perdem os direitos políticos aqueles que perderem a sua naturalização por sentença transitada em julgado. E apenas têm suspensos seus direitos políticos aqueles que forem condenados por crimes. Em primeiro lugar, aqueles que forem condenados por crimes. E atenção, aqui neste ponto, porque isso vai ser importante para distinguir a suspensão de direitos políticos de uma das causas de inelegibilidade, ok? E essa distinção não é muito simples. Os condenados por quaisquer crimes previstos na legislação penal, seja no Código Penal, seja em outras leis, em alguma das inúmeras leis que definem crimes, que definem tipos penais, esses condenados, o trânsito em julgado, né, não basta a condenação em segunda instância, ok? Muitas pessoas fazem essa confusão. Havendo trânsito julgado, ou seja, não havendo mais recursos ou
tendo o cidadão condenado perdido o prazo para recursos e havendo lá uma certidão de trânsito em julgado, tem que ter bem clara, a certidão é muito importante, certidão de trânsito em julgado, qualquer indivíduo, qualquer cidadão vai ter os direitos políticos suspensos. Ocorre que existe previsto na lei de inelegibilidades, e nós falaremos com mais detalhes sobre essa lei de inelegibilidades no próximo tópico, na próxima aula, uma seleção de alguns crimes que têm uma afinidade particular com eleições, que são definidos com crimes que também geram inelegibilidade. Então, o que acontece? Se um cidadão for condenado por um crime, por exemplo, contra o patrimônio público, um crime de corrupção ativa, digamos, ele terá seus direitos políticos suspensos enquanto estiver cumprindo a pena. Direitos políticos suspensos significa suspensão do direito de votar e suspensão do direito de se candidatar, ok? Terminado o cumprimento da pena, a lei de inelegibilidade diz que esse crime contra o patrimônio também é uma causa de inelegibilidade. A condenação por ele também é uma causa de inelegibilidade. Então, o sujeito cumpriu a pena e aí depois ele vai ficar ainda 8 anos inelegível. Ele volta a poder votar. Ele tem os direitos políticos resgatados, mas se incide numa causa de inelegibilidade. Ou seja, as causas de inelegibilidade não são nada mais do que uma forma de suspensão de uma das capacidades do cidadão, que é a capacidade política passiva, né? A capacidade de ser votado ou de ser candidato, de ser eleito, de ser empossado. Ele continua com a capacidade ativa, que é a capacidade de votar, de ser eleitor, né? Um direito de votar. Então, façam bem essa distinção. Toda condenação criminal transitada em julgado gera a suspensão de direitos políticos. As condenações por algumas categorias de crimes bem específicas, que veremos na próxima aula, elas geram, além da suspensão dos direitos políticos durante o cumprimento da pena, um período de inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena, ok? Mas começando a contar do trânsito julgado, da condenação, e isso eu preciso explicar mais em detalhes para frente, um período de 8 anos de inelegibilidade. O período de inelegibilidade para esses crimes em particular, esses crimes como crime contra o patrimônio público, crime contra a vida, crime contra o meio ambiente, crimes eleitorais mesmo, né? Até mesmo crimes eleitorais, aqueles que prevêem pena de reclusão, para eles era previsto um período de inelegibilidade de 3 anos. Né? Veio a famosa, né, a tão falada lei de ficha limpa, que não nada mais é do que uma lei complementar que veio a modificar uma lei complementar fundamental. Complementar o quê? Complementa o quê? Complementa a Constituição Federal, uma lei complementar mais antiga, né, que é a Lei Complementar 64/90. A lei da ficha limpa aumentou esse período de inelegibilidade, aliás, para todas as causas, ampliou para todas as causas de inelegibilidade, o período de 3 anos para 8 anos. Né? E essa é uma das novidades de inelegibilidades, desculpe, da famosa lei de ficha limpa, que alterou a lei de inelegibilidades, agravando e trazendo novos tipos, né, de causas de inelegibilidade e agravando o tempo de inelegibilidade para quem incidir nessas causas.
ok? Bom, vamos prosseguir aqui no nosso roteiro. Ah, bom, entre as causas de suspensão, nós já vimos, existe também a condenação por improbidade administrativa, existe uma lei específica, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que ela traz condenações, né, a agentes públicos por cometer crimes como desvio de dinheiro público, que também se enquadram em tipos penais, né, mas que a improbidade administrativa não é uma lei criminal, não é uma lei penal, é uma lei que traz sanções cíveis, né, e traz sanções administrativas. E uma das sanções cíveis eleitorais, digamos assim, que ela traz é a sanção da inelegibilidade. Aliás, a Constituição já prevê que a improbidade administrativa, né, o mau uso da coisa pública, o mau uso da máquina pública, do dinheiro público, né, ele traz, ele deve trazer a sanção de suspensão dos direitos políticos. Okay? Então, condenações transitadas e julgadas por improbidade administrativa também trazem a suspensão dos direitos políticos, a suspensão do direito de votar, a suspensão do direito de ser votado. Tá, ok? Há ainda um terceiro caso de suspensão dos direitos políticos, que é um caso, digamos assim, particular ou impróprio de suspensão, que é o caso do conscrito. Quem é o conscrito? Né? Aquele rapaz que está prestando serviço militar obrigatório. Há uma quarta, são quatro na verdade, uma quarta causa de suspensão dos direitos políticos, né? E eu quero enfatizar bastante que suspensão de direitos políticos só a Constituição Federal pode prever, e só há quatro causas de suspensão de direitos políticos. E essa quarta causa seria a incapacidade civil absoluta, que eu já mencionei na aula sobre alistamento eleitoral, sobre a formação da lista de eleitores. Bom, como nós vimos naquela aula, a incapacidade civil absoluta, atualmente, desde da entrada em vigor do Estatuto do Deficiente, a incapacidade civil absoluta só existe para os menores de 16 anos. Ok? Pessoas com enfermidades e deficiências mentais, eu repito, desde 2015, quando entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, podem não apenas votar, como ser eleitas. Eu repito, pessoas com enfermidades ou deficiências mentais podem ser candidatas, em tese, pois não são mais consideradas absolutamente incapazes. Agora veja, se essa pessoa não sabe mais ler ou escrever, ela na prática é uma pessoa analfabetizada, né? Ela não sabe ler e escrever, não tem condições de ler e escrever. Então, ela é uma pessoa inelegível. Isso veremos mais adiante. Ok? Bom, essa questão, eu vou tocar nesse ponto mais uma vez, da incapacidade civil absoluta, tem uma importância prática muito grande, porque há pessoas que têm um registro de suspensão de direitos políticos no cadastro eleitoral por incapacidade civil absoluta, ok? Que, e essas pessoas muitas vezes já não sofrem mais da condição de saúde mental, neurológica ou psíquica que as impediam de votar ou de ser candidatas. Essas pessoas devem procurar os cartórios eleitorais para solicitarem a baixa do registro de suspensão de direitos políticos. E aqui, mais um detalhe. Eu disse pessoas que tinham a condição e não têm mais. Mas há também o caso das pessoas que continuam tendo essa condição de enfermidade ou de deficiência mental e continuam a tê-las e
tem o registro de suspensão de direitos políticos no cadastro eleitoral, essas pessoas também devem procurar um cartório eleitoral e se informarem, porque elas podem ter os seus direitos políticos resgatados, né, os seus direitos políticos restabelecidos. Muito bem. Vamos à terceira causa, a terceira condição necessária para que alguém seja eleito. Terceira condição de elegibilidade. Bom, a terceira é o alistamento eleitoral. E como eu já falei, tivemos um vídeo só sobre alistamento eleitoral, eu não vou voltar a esse tópico. Eu vou passar para a quarta condição de elegibilidade, que é o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Bom, se você vai ser candidato no município de Piracicaba, em São Paulo, no município de Feira de Santana, na Bahia, ou no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, você tem que ter domicílio eleitoral em Piracicaba, em Feira de Santana ou em Santa Maria. Há quanto tempo? Há pelo menos 6 meses. Atenção, o prazo de até 6 meses anteriores às eleições é exigível para que você seja candidato naquela circunscrição, naquele município específico. Então, se você não tem domicílio eleitoral no município em que pretende concorrer, se seu título de eleitor não pertence ao município no qual você quer concorrer, você tem que transferir logo seu título de eleitor até o dia 6 de abril de 2024. Anote aí essa data, 6 de abril de 2024. Vai cair no sábado, tá? Estou olhando aqui no calendário. É a data final para transferir o seu título de eleitor, se ainda não transferiu, do município para o outro, para onde pretende concorrer. Aqueles também que pretendem transferir o seu título de eleitor de um município para o outro, também tem até 6 de abril, né, para votar. Lembrando que o domicílio eleitoral não é uma questão de escolha sem uma questão de escolha ao bel prazer do eleitor ou do candidato. Tá? A pessoa tem que ter residência ou um vínculo que abone a residência com o município. Pode ser um vínculo de natureza profissional, por exemplo, ela trabalha nesse município, um vínculo de natureza patrimonial, ela tem imóveis nesse município, ela paga impostos nesse município, portanto, ela tem interesses nos rumos desse município. Pode ser um vínculo de natureza comunitária, a pessoa é um líder comunitário ali, ela é um pastor de igreja naquele município, ela é líder de uma associação naquele município, tá? Então, se você não pode também transferir seu título para um outro município sem ter nenhum vínculo com esse município, sem residir lá e sem ter nenhum vínculo, ok? Seu registro de candidatura pode ser indefinido, tá? Você pode, inclusive, ter, mesmo depois de eleito, como essa é uma condição de elegibilidade, você pode ter seu diploma cassado, perder o mandato eletivo. Muito bem, muito provavelmente no dia 6 de abril os cartórios eleitorais vão estar abertos e você vai conseguir fazer a sua transferência. Quinta condição de elegibilidade, filiação partidária. Já tratei sobre filiação partidária em aula própria, a aula de numerada com o número 2, a qual eu vou remeter, vocês vão até lá e assistam. Muito bem. Vamos passar aqui a sexta causa de... Desculpe, não é causa de inelegibilidade. A sexta condição de elegibilidade. Ok? Sexta condição de elegibilidade. Idade mínima. Aqui não tem mistério. Podem ser vereadores os cidadãos com mais de 18 anos. Podem ser prefeitos e vice-prefeitos os cidadãos com mais de 21 anos. E é o que nos interessa saber este ano, né? Mas se você já está pensando em eleições futuras, também pode anotar aí.
A idade mínima para deputados estaduais e federais também é 21 anos. Para governador e vice-governador de estado é 30 anos. E, por fim, para presidente da República, né, eu não duvido de que alguém que esteja assistindo esse vídeo pretenda se candidatar à presidência da República um dia. Né? Eu acredito que alguém vai se candidatar e está assistindo esse vídeo. Precisa começar sabendo que tem que ter 35 anos. Também para senador, a idade mínima é de 35 anos. Muito bem, vistas as condições de elegibilidade, precisamos saber quais são as inelegibilidades e incompatibilidades, mas esse tema nós vamos ver na próxima aula. Eu vou terminar aqui e vou cumprir o prometido. Dizer se alguém já imaginou um Senado formado só por jovens de 18 anos, mais ou menos, só por rapazes e moças, e não por cidadãos que supostamente alcançam a maturidade mínima com 35 anos de existência. Sim, quem imaginou e propôs foi uma figura excêntrica, mas também perversa. Né? Não é uma figura a ser louvada. Ok? Eu falo do poeta futurista e malditamente fascista Filippo Marinetti. Ele sabia bem que a palavra senador ela vinha do latim senectus, que nos deu a palavra sênior, sujeito mais velho, né? Mais experiente. Marinetti queria inverter as coisas. Ele queria pôr o mundo de cabeça para baixo, com a justificativa de acelerar o progresso, ok? Porque segundo ele, eram os homens mais velhos, as pessoas mais maduras, né, que atravancavam o progresso da humanidade. Bom, ninguém no partido dele, o Partido Fascista, nem mesmo o seu líder maior, o Mussolini, levou a proposta a sério. E que bom que Marinetti era apenas mais louco que os demais fascistas. Né? E essa ideia de um Senado de juniores foi abandonada, nunca foi implementada. Né? De fato, nós precisamos de idades mínimas. Há uma razão de essência, não é nada arbitrário a lei, a Constituição ter definido idades mínimas para certos cargos. Okay? Então, eu termino essa aula aqui. Convido a quem está assistindo a essa aula específica a se inscrever no canal, a ativar o sinal de notificação, a ler, a entrar nos links que que eu estou colocando na descrição do vídeo e a prosseguir. Né? Eu recomendo que na ordem da playlist, a prosseguir assistindo as aulas, as videoaulas. A próxima aula eu continuo falando de registro de candidatura. Muito obrigado.